Eu sou Paulo Pedro de Carvalho, sou um nordestino, filho de agricultor familiar, sou formado em agronomia, tenho especialização em gestão agroambiental, em agricultura de baixo carbono, mas aprendi com a vida, aprendi com as famílias agricultoras aqui do semiárido brasileiro, com a instituição que eu trabalho, que chama Caatinga. Caatinga é uma sigla e é o nome do nosso bioma, a mata cinza aqui do Nordeste brasileiro. Então, eu estou há mais de 30 anos aqui no Caatinga e nós trabalhamos na construção de um mundo melhor, de um mundo mais digno, de um mundo justo e de um mundo onde não haja fome, onde não haja pobreza e onde as pessoas trabalham como seres da natureza, como seres antenados com a natureza, produzindo, mas cuidando, se cuidando das relações entre as pessoas, mas principalmente também cuidando da natureza, que é a nossa grande casa, a nossa grande mãe. Então, aqui no semiárido brasileiro, o Caatinga começou esse trabalho, que eu faço parte há mais de 30 anos, buscando a convivência digna e sustentada com o semiárido. A seca, para nós aqui, ela não deve ser um problema. Ela não é um problema, de fato. Ela é uma realidade. Assim como tem a seca aqui no semiárido brasileiro, tem geadas em alguns cantos do planeta, né? Tem neve em alguns cantos do planeta. E a gente, uma realidade natural, a gente precisa conviver e não combater. Como é que você vai combater uma questão natural? Então, de fato, o problema do semiárido não é a seca, não é a escassez de água. Realmente tem as limitações, mas nós moramos no semiárido mais chuvoso do mundo. Mais chuvoso do mundo. É claro que tem um período curto de chuvas, ali 3, 4, até 6 meses nos anos melhores. É normalmente o primeiro semestre do ano que tem a maior parte das chuvas aqui no semiárido. Estou fazendo essa introdução porque eu quero falar muito de uma coisa que para nós é muito importante, uma estratégia de vida aqui no semiárido brasileiro, que é a estocagem. A cultura da estocagem tem a ver diretamente com a cultura da convivência com o semiárido. Estocagem, do que nós estamos falando? Nós estamos falando, primeiramente, da estocagem de água. Se o semiárido é o semiárido mais chuvoso, mas as pessoas ainda passam privação de água, porque pelo menos 6 meses do ano não chove, então a gente precisa, no período que chove, estocar bastante água. Estocar água para o consumo humano, para beber, para cozinhar, né? Para tomar banho, para fazer as atividades domésticas, né? Mas nós precisamos também de água para produzir alimentos. Então, estocar água é um dos primeiros elementos da estratégia de convivência com o semiárido. Mas nós precisamos também estocar alimentos para as pessoas, alimentos para os animais, que são tão importantes para a economia e para a vida produtiva e reprodutiva das famílias do semiárido brasileiro. Nós precisamos estocar forragem para os animais, forragem que ela pode ser beneficiada, forragem que ela pode ser uma forragem viva, como os cactos, a palma forrageira, o mandacaru, diversas plantas que são adaptadas à região e elas se mantêm vivas e verdes durante até o período mais quente e mais seco, que é o segundo semestre do ano. Então, nós precisamos estocar alimentos, beneficiar aquela abundância que a natureza traz quando chove. É incrível que, quando dão as primeiras chuvas aqui, a partir dali dos 40, 50 milímetros, umas 2 chuvas em seguida, 15 dias depois você já vê a caatinga que era cinza passar a ser verde novamente. Ela tem essa mudança todo ano. E essa já é uma estratégia da caatinga, das plantas da caatinga, que elas
captam bastante água e alimentos no período de chuvas. Assim que chove, as raízes, tem raízes que têm verdadeiros reservatórios de água e de alimentos, como o pé de umbuzeiro. Umbuzeiro, que é nativo aqui da nossa região, ele tem verdadeiras cisternas e armazéns de alimentos e água nas suas raízes tuberosas, que as famílias agricultoras chamam de cuncas. São estruturas grandes de 10, 15, 20 quilos, que elas estocam bastante água e alimentos. É tanto que o umbuzeiro está agora, nós estamos em pleno segundo semestre do ano, em outubro, tempo quente, o umbuzeiro está florando agora nesse período, sem ter dado nenhuma chuva. Então, estou falando do umbuzeiro, mas todas as plantas da caatinga, do bioma caatinga, elas têm essa estratégia de estocagem de água e de alimentos. E não é só estocar, é preciso estocar, mas também administrar, gerir, fazer a gestão desses estoques. É aí onde entra a caatinga, as plantas da caatinga derrubam as folhas, elas caem as folhas. 99% das plantas da caatinga ficam sem folha durante esse período de estiagem, que é natural de acontecer todos os anos. Mas aí elas ficam economizando água e economizando alimentos para passar por esse período vivas e esperando, se preparando para o próximo período de chuva que vai acontecer logo na sequência, todos os anos, sucessivamente. Né? Claro que tem anos mais complicados, de menos chuva, né? Chuvas mais escassas. Isso provoca uma necessidade de uma estratégia mais preparada e mais planejada. Por isso que nós buscamos tanta sabedoria popular para saber das chuvas, para saber se os anos, as promessas de chuva, os prognósticos, né, as previsões meteorológicas, se são boas. Nesse período, a gente fica o tempo todo conversando com os agricultores, mas buscando também com professores, meteorologistas, que faz o estudo científico, né? Isso que nós temos, essa relação com as famílias, desse saber ancestral, esse saber popular, esse saber de geração para geração, para nós também é ciência, né? Porque ela é comprovada com os tempos, inclusive chega, em muitos casos, de ser comprovada na ciência acadêmica também. Mas aí a gente fica, nesse momento, tentando fazer essas previsões exatamente para se planejar melhor, né? Se planejar melhor para se preparar para o próximo período de chuva que se aproxima. Às vezes acontece chuva já agora, de outubro, novembro, dezembro, mas normalmente as maiores possibilidades de chuva é de janeiro a abril de cada ano, na maior parte do semiárido brasileiro. Então, estocar alimentos é uma estratégia muito importante. As pessoas produzem também nos seus roçados, né? Colhem plantas da caatinga que produzem frutos, mas produzem forragem para os animais. É o período de fazer a estocagem. Você tem abundância nesse período de chuvas. Então, você precisa fazer os estoques de água e de alimentos, porque vem aquele período de escassez de água e, consequentemente, também de alimentos. Então, essa é a verdadeira estratégia de convivência com o semiárido e não combater a seca. Combater a seca para nós é até um palavrão, porque como é que você vai combater a natureza, né? E a gente já vê que quem tem essa estratégia, quem desenvolveu essa cultura de convivência com o semiárido, já está conseguindo viver bem aqui nessa região. E tem um outro elemento da estocagem, que é um elemento fundamental para a economia e para a produção das famílias, que é a estocagem de sementes. As sementes crioulas, as sementes da produção, da agricultura familiar, são verdadeiros bancos, casas de sementes, guardadas nas casas das famílias, e já tem também uma estratégia comunitária, onde tem as associações, os grupos de jovens e de mulheres, eles trabalham de forma coletiva para ter esse estoque de semente coletivo, onde eles pegam emprestado a cada ano e, quando produzem, tiram aquela quantidade e devolvem, inclusive até com um pouquinho mais, para ir aumentando a capacidade do banco de sementes, oferecer mais sementes para outras famílias e mais sementes para aquelas que já pegam todos os anos. Então, é a estratégia familiar, individual, de cada família, mas tem a estratégia comunitária. Quando a família perde alguma semente do seu banco, em função de
uma estiagem no período de chuva, ele plantou e a semente germinou, mas não produziu, morreu com estiagem prolongada naquele período de chuva. Foi algo imprevisto. Então, ele plantou a semente toda, ele vai lá no banco de semente pegar essa semente. Então, essa história da estoque de sementes é muito importante. Não é só sementes de alimentos, de produção de alimentos, é sementes também da caatinga, semente das plantas da caatinga, que inclusive elas produzem agora, no período de estiagem, as principais árvores, né, o extrato arbóreo, né, das árvores da caatinga, eles estão produzindo sementes agora. Foi a amburana de cheiro, foi a baraúna, está sendo agora a aroeira, né? Um buzeiro está florando agora. Então, é incrível isso da caatinga. As principais árvores da caatinga produzem suas sementes agora no período de estiagem. Isso que mostra essa estratégia que nós estamos falando da estocagem. Então, o nome estocagem tem tudo a ver com convivência com o semiárido. Estocar água, estocar alimentos para as pessoas e para os animais e estocar sementes. Isso vai garantir o alimento das famílias, vai garantir a renda das famílias e, além do mais, em termos de renda, de consumo, autoconsumo, dos estoques de sementes, de produtos beneficiados, tem também a venda, né, no mercado territorial local, né? As conservas, os doces, as diversas formas de fazer beneficiamento para guardar por um período maior, guardar para o consumo da família, mas também para fazer a comercialização, para gerar renda para a família comprar os produtos, outras necessidades das famílias. Então, essa estratégia de estocagem, ela é muito importante e a gente busca se aliar à lógica da caatinga, do bioma caatinga, né? Essa nossa fala aqui, ela traz essa estratégia que ela pode ser replicada em vários cantos do mundo. Hoje, o caatinga, a articulação no semiárido brasileiro, a rede até Nordeste, a articulação nacional de agroecologia, a gente já trabalha com outros países, com outros continentes, aprendendo com eles, ensinando esses aprendizados que os diferentes povos aqui do semiárido já aprenderam nessa lida, principalmente com a seca. Então, a gente entende que isso é fazer a agroecologia, que a agroecologia exatamente não é somente uma forma de produzir. A agroecologia é o que nós dizemos que é uma forma de vida, é uma forma de viver com dignidade, de viver cuidando da terra, cuidando das matas, cuidando das águas, cuidando dos bens naturais, mas cuidando também das relações entre as pessoas. A gente tem algumas frases que a gente adotou no movimento agroecológico, por exemplo, que sem feminismo não há agroecologia. Então, onde existe machismo, onde existe violência contra as mulheres, injustiça contra as mulheres, isso não é agroecologia. A gente precisa superar isso para que a gente entenda que ali está existindo a prática da agroecologia. Onde existe racismo, também não há agroecologia. Onde existir LGBTfobia, etc., etc., também, ou seja, onde existir injustiça, desrespeito, isso não é agroecologia. A agroecologia é uma forma de vida, a construção do bem viver, da economia solidária, por exemplo, onde a reciprocidade é algo muito importante. A economia não é só daquilo que a gente vende, daqueles produtos que a gente troca por moeda. Isso também é economia, mas a economia é muito mais ampla do que isso. É o autoconsumo das famílias, são as trocas comunitárias, né? É a forma de produzir um alimento saudável, né? Um alimento de boa qualidade, sem veneno, sem agroquímicos, mas vendido por um preço justo, para que quem consome por um preço justo um alimento saudável, deixar acessível a todas as pessoas que precisam de um alimento saudável. Essa pandemia do Covid-19 nos mostrou uma grande lição,
que a gente precisa cuidar da natureza e a gente precisa cuidar do solo, das águas e ter um alimento saudável e também de ter uma mente sadia, né? A saúde plena, ela requer um conjunto de cuidados e a agroecologia, ela trabalha nessa perspectiva. Nós trabalhamos com a ideia de que a agroecologia possa ser a solução do combate, da erradicação da fome no planeta e de quebra, cuidar do meio ambiente, cuidar das boas relações entre as pessoas. Nós acreditamos e vivenciamos a construção de um mundo melhor. É claro que nós enfrentamos muitas adversidades, né? Muitas ameaças, mas nós temos essa esperança, essa fortaleza de sertanejos e sertanejas que acreditam e estão praticando uma outra forma de vida. Vivemos agora um período de seca grande, de 2012 até 2017, foi registrada como uma das maiores secas já existentes aqui na nossa região, desde que o Brasil teve a entrada dos portugueses aqui no Brasil há mais de 500 anos atrás. Então, essa foi uma das maiores em termos de tempo, mas também mais intensa e de temperatura mais elevada, porque nós vivemos num momento de mudanças climáticas. E as famílias que estão nessa perspectiva, que já estão trabalhando com agroecologia, com as estratégias de estocagem, com essa lógica da convivência com o semiárido, não sofreram tanto quanto sofreu situações de seca do século passado, que morreu milhares, quase milhões de pessoas por causa da seca. Nesse período recente agora, 2011, 2012 a 2017, não morreu, que a gente saiba, ninguém por causa da seca. Até que sofreu, passou aperreio, mas não teve mortes. E essa estratégia da convivência com o semiárido, ela foi essencial para colocar as famílias nessa situação. Então, eu queria, aí, ir caminhando aqui para o final dessa conversa, que a gente fica com vontade de falar cada vez mais, mas ele falar também de que a gente vai avançando, dando passo junto com as famílias agricultoras, que são grandes pesquisadores, são grandes cientistas, experimentadores, que estão construindo uma nova forma de vida aqui no semiárido brasileiro. Nós temos um exemplo muito interessante para contar, que é o sistema de reuso de água. Então, eu falei das estocagens, mas eu falei também da gestão desses bens naturais, do solo, das florestas, das sementes, né, das águas. E para fazer uma boa gestão das águas, imitando a caatinga, né, as plantas da caatinga e os animais da caatinga, na economia da gestão da água, a gente está desenvolvendo agora uma série de tecnologias e práticas de reuso da água. Aquela água que vem do banho, aquela água que vem da lavagem da louça, da roupa, inclusive a água que vem do sanitário, ela pode ser reutilizada para a produção de alimentos. E aí nós estamos aqui exatamente trabalhando com famílias agricultoras, redes e organizações, como eu já falei, da sociedade civil, com apoio de alguns órgãos governamentais, desenvolvendo uma série de tecnologias de reuso de água cinza, conectada com quintais produtivos, com sistemas agroflorestais, com produção de forragem para os animais. Então, essa história do reuso de água, ele resolve o problema do saneamento rural. O saneamento, ele é um problema no Brasil, mas aqui no Nordeste ele é um problema maior, e principalmente no meio rural, que quase não existe. Então, aquela água que fica sujando e provocando doença ali no entorno da casa, ela é filtrada em tecnologias totalmente dominadas e apropriadas pelas famílias, pelos predeiros, as pessoas das famílias, nas comunidades, desenvolve uma tecnologia que é barata e é fácil de manutenção para filtrar aquela água e servir como água de irrigação para vários tipos de plantas produtoras de alimento e de forragem para os animais. Nesse sentido, a gente tem um videozinho que a gente poderia assistir, esse vídeo que o Caatinga fez em parceria com o Centro Sabiá, que é outra organização aqui do estado de Pernambuco, que também é da Articulação Nacional de Agroecologia, da Articulação Nacional de Agroecologia, Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, a Rede Até Nordeste de Agroecologia. Então, eu sempre falo das organizações e das redes, porque nós hoje já somos um conjunto grande de organizações. A ASA tem mais de 1.000 organizações que se trabalham, trocando experiências, aprendendo junto, fazendo a força política para
para participar né, da política brasileira, da construção de políticas de segurança alimentar, de agroecologia, de convivência com o semiárido, de saúde, né? Então, essas redes são muito importantes. Elas nos dão força de aprendizado permanente, mas também de proposição no campo de boas políticas para avançar nessa vida digna aqui na região semiárida brasileira e também é referência para outras regiões, outros biomas brasileiros. O bioma Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Muitas plantas e animais da Caatinga só existem aqui, né, no bioma Caatinga. Precisa realmente valorizar esse bioma e estamos, inclusive, trabalhando para ser reconhecido como patrimônio nacional. O bioma Caatinga e o bioma Cerrado e os Pampas também são biomas brasileiros que ainda não são reconhecidos na Constituição brasileira. Mas é isso, eu queria mostrar um filmezinho aqui que trata dessa... É um instrumento didático que a gente trabalha com as famílias, mas serve para toda a sociedade fazer essa reflexão sobre o reaproveitamento da água servida. Eu podia escutar esse vídeo, que eu acho que é muito bacana. Maria Diva é agricultora e vive no sítio Boa Fortuna, no sertão do estado de Pernambuco, numa região de clima semiárido no nordeste do Brasil. Ela tem um quintal produtivo em sua casa e sempre teve um importante papel no cuidado com as águas. Maria Diva é guardiã da agrobiodiversidade. Ela conhece as sementes, as plantas, os animais e os solos de onde vive. Ela pratica a agroecologia. Mas nem sempre Maria Diva teve acesso à água para colocar em prática todo o seu saber na agricultura. Por muitas vezes teve que caminhar longas distâncias em busca de água. Essa realidade mudou com a chegada das cisternas de placas e outras tecnologias que guardam a água das chuvas. E também quando Maria Diva passou a reutilizar a água já usada em suas atividades domésticas. Maria Diva acessou o RAC. É isso mesmo, RAC, que é o Sistema de Reuso de Água Cinza. A água cinza é a água jogada fora quando se lava a louça, as roupas e quando se toma banho. No sistema de reuso, essa água passa por um filtro físico formado por uma camada de pedra, uma camada de brita, uma camada de areia e, por último, uma camada de carvão. Após esse processo, a água está pronta para ser reutilizada na produção. E essa é uma água segura para a plantação. Pesquisa realizada pela Embrapa Semiárido e pelo Núcleo de Estudos, Pesquisas e Práticas Agroecológicas no Semiárido da Universidade Federal Rural de Pernambuco comprovou que, além de aproveitar o que antes era desperdiçado, a água que sai do filtro pode ser utilizada para irrigar plantas forrageiras, fruteiras e legumes. Mas é preciso que se faça a irrigação por gotejamento, direto no solo, porque assim se economiza ainda mais a água. Reutilizando a água, Maria Diva produz em sua agrofloresta, protegendo os solos e convivendo melhor com os efeitos das mudanças no clima. A agrofloresta é a forma de plantio que mistura plantas nativas e cultivadas com a produção de alimentos, tudo em uma mesma área, e além disso, mantém o solo sempre protegido. A agrofloresta alimenta a terra, guardando mais água no solo e gera forragem para os animais. Maria Diva e outras agricultoras seguem reutilizando a água e convivendo com o semiárido. E junto com o Caatinga, o Centro Sabiá e outras organizações do semiárido brasileiro, anunciam que o mundo será melhor quando o trabalho das mulheres for valorizado e todas seguirem livres de qualquer tipo de violência. Quer saber mais sobre a iniciativa e contribuir com ações como essa? É só acessar www.caatinga.org.br e www.centrosabiá.org.br. Desta transformação,
Ok, então vimos aí um esforço da equipe de comunicação do Caatinga e do Sabiá, com apoio da Caritas Suíça e depois da Caritas Alemã, para produzir esse vídeo, que é uma oferta, né, para educadores e extensionistas, mas para vários debates sobre tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Nesse caso, o RAC, reuso de água cinza, uma tecnologia muito adequada e apropriada à situação de semiárido. Essa é apenas uma delas, né? Está dentro do movimento agroecológico, do movimento de convivência com o semiárido. Com esse tipo de ação, a gente vai fortalecendo a estratégia e a cultura de convivência com o semiárido. Nós temos certeza que todo esse processo de construção do conhecimento, sendo as famílias agricultoras os protagonistas principais dessa construção de conhecimentos, as ONG como Caatinga, Sabiá e tantas outras das redes locais e regionais e mundiais, são apenas animadoras de processo, apoiadoras, mas verdadeiros detentores do saber são esses que estão lá no campo, que estão nas comunidades, as diferentes comunidades tradicionais, das diferentes comunidades dos povos aqui do semiárido brasileiro. Então, concluir aqui, agradecer a oportunidade de estar falando nesse espaço, aos ouvidos, pela primeira vez, parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que estamos sempre aqui à disposição para a gente fazer esse bom debate, né? A gente gosta também muito de escutar, mas quando a gente tem a oportunidade, a gente também fala, porque a gente nasceu o dom da fala, a gente não é mudo, é para usar esse instrumento que Deus nos deu para fazer o bom diálogo, o bom debate na construção de um mundo digno, justo, sustentável para todas as pessoas. Forte abraço, que Deus nos dê sempre muita força e luz nessa caminhada. Até mais.